Guimarães, Porto, Paris, Lisboa. São alguns dos locais por onde a nossa convidada já passou e por lá foi espalhando a sua arte. Carolina Amaral, seja muito bem-vinda ao Rosto de Guimarães. Obrigada. Começo por perguntar como é que se caracteriza? Como é que eu me caracterizo? Sim, em termos gerais, acho que sou uma rapariga bastante curiosa, ativa, irrequieta. Tenho muito desejo pelo desconhecido, muita vontade de me encontrar com diferentes situações, diferentes desafios, assim muito mais proativa do que passiva na minha atitude em geral. E como é que nasceu a paixão pelo teatro? Olha, desde pequenina, pronto, lá está, era muito irrequieta, muito ativa e desde cedo percebi que eu se calhar tinha que escoar, ou melhor, quem percebeu foram os meus pais, né? Que eu tinha que escoar esta energia para algum sítio em que fizesse sentido, porque se eu fosse uma rapariga muito disparatada em qualquer sítio não era propriamente ajustado. Então eu andava no colégio, Vila Pouca, e primeiro porque eu vivia nos Açores, em São Miguel, e depois aos 4 anos vim para cá. E os meus pais puseram-me no colégio e havia várias, todos os anos havia festas de Natal, festas de final do ano, e na altura as educadoras e as irmãs puseram-me como personagem principal num desses momentos. E eu lembro-me que na altura eu senti-me muito viva, mais viva do que, ou mais ajustada do que sempre, porque de repente a minha forma de estar em cena, ou neste caso em cena, pronto, eu não sabia o que era isso, né? Mas sentia-me completamente livre e não me sentia, como é que eu ia dizer, não me sentia repreendida por ninguém, sentia-me completamente livre e foi uma sensação que ficou assim bastante presente. E lembro-me que os meus pais nessa altura havia a Academia de Música e Bailado de Guimarães e decidiram, vamos pô-la no balé porque ela realmente tem muita energia e parece que ela se sente livre e bem enquanto está a criar ou a dançar. Inscreveram-me lá e desde então, pronto, a dança também sempre fez parte do meu percurso e depois, lá está, nos grupos, na escola, tudo, fiz sempre parte dos grupos dos clubes de teatro e sempre me senti muito, é isso, livre. E o que é que fazia para ocupar os seus tempos livres? Ora, então, eu dançava, eu andava na Academia de Música e Bailado de Guimarães, depois, quando abriu a escola de Artes Performativas Asas de Palco, também fui para essa escola, então sempre dancei, balé clássico, dança moderna, dança contemporânea, fazia parte de vários grupos de teatro, depois mais tarde no liceu, mas também no Teatro Oficina, nas turmas Panos. Também tinha uma banda rock no liceu, depois, pronto, sempre foi assim, lá está, um dos meus traços cá, a curiosidade, e então sempre li muito e tinha muita vontade e escrevia bastante e também sempre tive interesse no cinema ou nas artes plásticas também é uma constante, ver exposições, de ler mais, mesmo às vezes compor alguns objetos, embora não seja artista plástica, mas há objetos em que a fronteira entre as artes performativas e as artes visuais é mais esbatida. E pronto, está muito relacionado com a arte, mas também posso salientar muito a literatura, que também é uma forma artística, e depois há outras áreas de interesse, como a filosofia, que é uma área que sempre também me acompanhou desde que basicamente eu descobri a filosofia. Claro, a escola ocupava bastante tempo, apesar disso as minhas atividades também, porque tinha imensas aulas de dança, tinha tipo 5 vezes por semana balé, mais 2 moderno, mais 3 contemporâneo, mais 3 grupos de teatro, mais a minha banda de garagem, mais... Pronto, isso, a parte artística ocupava muito tempo, pronto, mas era mais relacionado com a arte. E eu não tinha esta percepção porque quando se é criança apenas às vezes se deixa ir e não se filosofa, não se... ou então não se está propriamente ali a fazer um exame exaustivo sobre porque é que se está a fazer uma coisa. Agora, com uma distância agora mais velha, consigo perceber que tinha a ver com essa ânsia do novo, do desconhecido, que fazia com que qualquer coisa era ideal para outra coisa qualquer. E pronto, estava sempre nessa coisa de transformar as coisas. Como é que era a Carolina enquanto estudante? Assim, enquanto
era atenta, também há diferentes fases, não é? Na escola primária, se calhar não conseguia focalizar tanto o meu, era mais irrequieta, portanto não conseguia, exato, orientar a minha atenção. Não era má aluna de todo, mas se calhar era mais irrequieta, espalhava-me mais, mas depois houve uma fase em que eu consegui concentrar-me em mim, todo o interesse e a curiosidade, e conseguia focar para aquilo que me estava a ser passado. Isso também passa muito pelos professores e pelas matérias e pelo grupo, mas em geral sempre fui muito boa aluna e lá está, associava essa coisa da curiosidade e do ir mais além. Mas ao mesmo tempo não era daquelas alunas que estavam sempre a estudar, nem tinha possibilidade para isso porque estava em 1500 atividades lá fora. Mas se calhar isso permitia com que, quando eu tinha que estudar ou nas aulas, eu estivesse mais alerta e mais interessada e mais a assimilar mais aquilo que me era dado e não me espalhava tanto nesse sentido. Porque eu tinha que, com o pouco tempo que eu tinha que fazer as muitas coisas que eu tinha que fazer. Os meus professores muitas vezes, se calhar, diziam-me: Carolina, pensa bem, porque lá está, a área artística é uma área mais insegura, nem sempre sabes como é que as coisas vão resultar, enquanto se calhar se optares por um curso numa faculdade em que saibas que à partida, se esteres bem, vais sair da escola, da faculdade e vais ter um emprego, isso é mais seguro, é mais certo, não precisas, podes fazer como hobby, mas para mim não era um hobby, era uma forma de estar. Então era mesmo incompatível, era contra a natura, se eu não pudesse optar por aquilo que eu era. Já não era uma questão de opção, era uma questão de aceitação da minha forma de estar na vida. Então, mas lá está, os meus professores pensavam eventualmente que eu poderia de repente cair uma ficha e que eu ia optar por ir para a medicina, ou para a política, ou para direito, ou para isto ou para aquilo, mas nem por isso. Aqui estou. Às vezes, por falta de tempo, podias tirar uma nota menos boa. Como é que reagias a isso? Isso acho que nunca aconteceu. Sim, houve notas melhores do que outras, claro. Mas, em geral, eu também não dava uma importância tremenda. Claro que uma pessoa, quando recebe um resultado menos bom, fica sempre: o que é que resultou menos bem? Porque é que isto não está tão bem? O que é que falhou? No entanto, apesar disso, eu não dava aquele valor extremoso ao resultado, mas também porque, em geral, tinha sempre muito bons resultados. Era muito boa aluna, acabei com uma média muito boa também. Não é que significasse uma coisa, não era que eu lutasse para ter a média não sei o quê, claro que me esforçava, mas isso era porque eu tinha interesse, porque eu queria saber mais, mas também ao mesmo tempo sabia que a minha média para a entrada na faculdade valia 10%, as minhas audições é que iam valer os 90% para entrar na faculdade, ou seja, não era um valor significativo, mas eu também não trabalhava para a média, eu trabalhava para entender, para perceber, para ir mais além, porque o conhecimento atrai-me, eu quero saber mais. O facto de estudar línguas no secundário, vias isso como uma base para ingressar no teatro? A área da literatura e das línguas interessava-me mais, não só porque realmente eu sempre tive esta coisa também que eu queria muito viajar e conhecer outras pessoas e ter acesso a uma cultura diferente da minha, e por isso eu queria aceder no original, essa língua, ou ter a possibilidade de entrar dentro de uma cultura com uma proximidade mais... uma proximidade que, se calhar, se eu não dominasse a língua ou não tivesse tanto interesse, estaria sempre naquela coisa do estrangeiro ou do estranho. E por isso eu quis investir sempre no inglês, no francês, ainda aprendi um pouco de alemão, mas o alemão também exige uma certa constância e dedicação que eu realmente simplesmente não tinha ao tempo, mas ficou sempre essa vontade. E lá está, quando estudo filosofia, é pertinente e é importante que eu saiba alguns termos em alemão e assim, mas eu sabia que para teatro também era importante, porque eu também não me queria confinar, digamos, a trabalhar num circuito fechado, com o mesmo grupo de pessoas. Eu queria conhecer outras pessoas, queria ir para fora, e sabia que as línguas me iam dar isso, para além de no dia-a-dia ser mesmo
maravilhoso eu poder, estou a ler uma peça em inglês e leio-a no original, estou a ver um filme francês, não preciso de legendas, vou a Paris encontrar-me com pessoas, ou ver teatro, ou isto, e eu consigo aceder à obra no seu original, e para mim isso é mesmo valioso. Tanto mais que eu queria mesmo aprender outras línguas, mas lá está, nem sempre o tempo, é preciso, lá está, uma dedicação e muito específica, não é? Muito dada, e eu nem sempre tenho esse tempo, mas tenho vontade muito de aprender outras línguas. Uma altura que eu também passei e comprei gramáticas de grego, queria muito aceder ao grego em primeira mão, aliás, grego antigo, e depois passaria para o grego moderno, mas isso ficou um bocado para já em stand-by, porque lá está, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, apesar de ter vontade. Mas... A Carolina já referiu aqui que aliava muitas áreas ao mesmo tempo, a música, a dança e o teatro. Acha importante isso como uma bagagem para o futuro e para o currículo? Mais do que pensar até na ideia de currículo, penso mais na ideia de... é realmente um enriquecimento pessoal. Não porque eu pensasse, eu vou fazer música e dança e teatro e isso vai fazer com que eu tenha mais oportunidades para uma coisa qualquer. Não, mas porque eram mesmo áreas de interesse. Eu sempre adorei cantar e a música sempre me tocou imenso, sempre tinha essa coisa de parar para ouvir música apenas e ouvir música e deixar o pensamento discorrer, ou então silenciar a parafernália de coisas que se passavam em mim e portanto eu sempre vi essas coisas não propriamente separadamente, mas também não propriamente conjuntamente, mas deixava acontecer. E claro que eu sei que se um encenador hoje me pedir, como já me pediram, olha, nesta peça é preciso que tu cantes ópera, e eu posso não ser uma cantora de ópera, não é uma cantora lírica, mas se calhar pelo meu interesse e pela minha vontade e dedicação, e porque tenho esse canal aberto, consigo chegar mais próximo da ideia que eu quero. Ou me pedem, toca guitarra. Eu, se calhar, eu não sou guitarrista, mas aprendi a tocar algumas coisas, e então também me desenrasco. Dizem, neste momento, tu vais dançar não sei o quê, posso não ter o diploma de bailarina, mas também tive formação em dança e isso permite-me chegar a outros sítios. É importante ter essa permeabilidade e essa disponibilidade e esses canais trabalhados, mas também te digo, se me dissessem precisas de dançar e eu não fosse bailarina, eu também dançava diferente, se calhar, e se calhar podia para umas coisas ser mais ajustada ou não, mas pronto, eu acho que nada impede, estamos sempre em atitude de desenvolver coisas que não desenvolvemos, ou também essa coisa, por exemplo, de cantar, assim, também às vezes pode ter a ver com um fator sorte, mas todos nós podemos aprender a dominar algumas coisas que nos permitam ser ao menos afinados ou lá está, mais justos. Agora um conselho para os jovens. Acho importante eles envolverem-se em vários projetos de forma a enriquecer a nível pessoal? Sim, eu acho que quanto mais te permitires a descobrir diferentes universos e a te embrenhares em aventuras, em viagens, em encontros inesperados, não é? Que te despoletam coisas diferentes, mais tu vais expandindo a tua realidade. E eu acho que é importante passar por diferentes experiências mesmo para se poder afinar e perceber aquilo que se quer realmente. Porque depois vais perceber que se calhar há coisas que não te identificas com, e se calhar, se não te identificando com essas coisas, não precisas de fazer só por fazer. Também não sou a favor disso de todo. E eu acho que cada vez mais estou a ser... eu sempre fui, de certo modo, como se diz, fiel a si própria, no sentido que também não me ia envolver numa coisa só para envolver. Claro que eu também sei que já me envolvi em projetos que não eram a coisa que eu mais queria fazer, mas eu sabia que dali ia tirar coisas e sabia que era importante para mim passar por essas coisas e envolvi-me. Agora, também acho que devemos ser seletivos e acho que devemos perceber se realmente vamos ter alguma coisa, porque se tu vais envolver num projeto, já sabes como é que vai acabar, já sabes o que é que se vai passar, já sabes, estás completamente na boa, então porque é que tu vais fazê-los? Eu acho que só vale a pena fazer uma coisa se houver essa característica, essa particularidade, essa noção de que há alguma coisa de desconhecida, que tu ainda não tocaste, que ainda te é estranho, que ainda te pode
dar uma reviravolta que ainda pode mexer contigo, tem que haver uma noção de perigo, porque senão, se tudo é aceitável, se tudo é fácil, se tudo é já se sabe, então é uma seca, um aborrecimento e tu não trazes nada de novo tu também para ali. E o mais importante é também saberes o que é que aquele projeto, não propriamente saber, aquele projeto vai-me trazer isto, porque às vezes tu não podes dizer, mas se sentes curiosidade em relação a alguma coisa que se está a passar, então vai, aproxima-te e envolve-te e vê o que é que aquilo te traz. Agora, se não tens sequer curiosidade e se estás numa atitude de ok, pronto, já sei, portanto vou fazer, então aí acho que nada de especial vai acontecer, nada de novo para ti, para o projeto, para a equipa. Nunca teve aquele pensamento, será que eu vou conseguir vincar nesta área? Nunca pensou seguir outro caminho mais seguro? Eu, lá está, por ser muito interessada por diferentes coisas, sempre pensei, eu também podia fazer isto, eu também podia fazer aquilo, mas nunca se apresentou como uma realidade mesmo, per si. Porquê? Porque, lá está, tem a ver com aquela coisa de ser uma forma de estar, e se eu fosse escolher uma outra área qualquer, estava a ir contra mim mesma e a infligir-me dor, porque a forma de eu estar natural, despojada, livre, é estando a compor objetos artísticos, estar num ambiente criativo, porque todo o meu pensamento, toda a minha vontade, toda a minha forma de estar, todo o meu encantamento vão para uma coisa que não se prende com um trabalho que tu vais e fazes aquele trabalho, por mais interesse que tu tenhas, mas tem a ver com uma forma de estar. Em qualquer sítio que eu pudesse eventualmente escolher fazer isto, ou sei lá, ser uma deputada, ou ser uma médica, ou ser uma engenheira não sei o quê, ou eu podia executar esse trabalho, até poderia executá-lo com alguma eficiência, não é? Mas isso não implicava que a minha atitude na minha vida fosse mudar, porque não ia dar espaço e respiração àquilo que eu sou, ia abafar-me, ia vir contra mim. E não podia ser, porque lá está, não se tornou propriamente... Sim, foi uma escolha, mas eu assumi uma escolha que já estava incrustada em mim, já existia. Quando nasceu o gosto pelo teatro, tinha algum ator ou uma peça de teatro como referência para si? Eu também fui descobrindo, à medida que também fui percebendo que eu queria mesmo esta área, porque no início era todo um deslumbramento e uma vontade, e eu não pensava propriamente e depois e no futuro. Podia até dizer, eu quando for grande quero ser isto, ou quero ser atriz, imagina. Eu quando for grande quero ser atriz, mas não pensava mesmo, tipo, eu vou crescer daqui a uns anos e vou... Era uma vontade, era um desejo e pronto. Mas agora, a partir do momento em que eu percebi, não, eu vou mesmo um pouquinho mais velha para a faculdade e vou estudar isto, comecei a ter contacto com uma série de referências que até então eu não a tinha, porque também, apesar de tudo, estamos numa cidade, aconteceu a Capital Europeia da Cultura 2012, mas eu antes disso, antes de toda essa transformação, digamos, na criação de estruturas, de companhias convidadas para virem à cidade, etc., eu não tinha à minha volta tantas pessoas que me pudessem dar referências pertinentes. Não estava numa cidade maior como Porto ou Lisboa, com escolas artísticas, não ia correr, não ia ver espetáculos. Os meus pais e a minha família não estão de todo ligados a áreas artísticas. Claro que sempre foram sensíveis a isso e por isso é que me colocaram em aulas e me permitiram crescer com esse lado, mas ao mesmo tempo não tinham essas referências para me passar. E eu, a partir do momento, comecei a obter essas referências, lá está, por curiosidade, porque me metia a ver coisas, ia à biblioteca, ia procurar isto e aquilo, ou porque de repente alguém me falava de um filme, eu via esse filme e através desse filme eu via outra coisa, porque um ou outro professor sabia algumas coisas mais, tinham estudado noutros sítios e eram capazes de me dizer, olha Carolina, lê este livro, ou já viste este filme? Pronto. E mesmo no meu percurso, e mesmo agora, eu vou sempre descobrindo atores e artistas e realizadores que me falam mais do que eu esperaria, porque não os conhecia antes, não é? Mas lembro perfeitamente de, acho que foi aos
14, 15 anos, mais ou menos, que eu ouvi pela primeira vez falar na Pina Bausch. E apesar de eu nunca ter... Ela morreu e eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha visto nenhuma peça dela. Mas ofereceram-me um livro dela e perceber a forma como ela encarava a criação artística, as imagens que eu vi, disputaram em mim tiveram o mesmo eco em mim e de repente eram imagens terríficas. Terríficas não no sentido do mal, mas porque disputaram uma reação mesmo veemente e forte e voraz em mim, de eu quero fazer isto, ou eu identifico-me imenso com este imaginário. Pronto, e também me lembro logo a seguir também me falarem no Artaud e também ser um outro universo que também me fascina imenso. Sim, em termos de criadores, mas lá está, sempre houve atores que eu vi que gostavam muito, uns que até que depois crescendo e tendo mais noção de algumas coisas passei a ver com outros olhos, ou se calhar descobri outros atores que me fascinam mais. O trabalho, porque me identifico de outra forma, também já não estou a trabalhar assim há 10 anos, não é? Mas eu saí da escola, porque eu, entretanto, fui um ano para Paris estudar, portanto, há nem 3 anos que eu estou assim a trabalhar, pronto, saída da escola, mesmo se durante a escola eu fiz alguns projetos, mas artistas profissionais, quero dizer. Mas pronto, sim, fui vendo e passei por fases em que algumas referências tomavam realmente importância e que de repente eu queria investigar sobre aquele artista e como dizem os franceses, o verbo plonger, que é quase mesmo mergulhar, não é? Naquele universo e ficar embebida daquilo. Eu lembro-me também disso quando estava a estar em Paris, de descobrir o universo do John Cassavetes e ficar e querer ver os filmes dele e ver o trabalho da Gena Rowlands, e também me lembro perfeitamente, por exemplo, dessa fase, que foi um bocado mais tardia, mas é isso, também tem a ver com fase e as referências também se revisitam e há uma altura que tu, se calhar, bebes muito dali, depois descobres outras coisas, mas depois aquilo que faz outra vez eco em ti. Como é que os pais reagiram quando tomou a decisão de querer ser atriz? Então, claro que eles já me acompanhavam desde miúda a fazer 30 mil atividades e sobretudo relacionadas com a área artística e sempre ouviram o meu discurso a dizer que eu queria seguir, queria ser atriz, que eu queria... E viam-me em peças e apesar de reconhecerem que eu fazia sentido ali, eu acho que os pais ficam sempre apreensivos quando sabem que um filho está a escolher uma opção menos não é certa, mas uma opção menos assegurada, no sentido de saberes que vais ter emprego, que as coisas vão correr bem. Os pais, naturalmente, querem para o filho que as coisas corram bem, que eles sejam felizes. E acho que os meus pais, houve uma fase em que estavam a lutar um bocado entre essa coisa de eu ser feliz e de eu ser... Houve ali um momento em que eles tiveram que perceber que o meu ser feliz implicava uma certa noção de perigo, de instabilidade, e que isso fazia parte de eu ser feliz, porque aquilo que eu queria fazer era numa área que não era tão fácil, muito menos em Portugal. Mas eles perceberam que se eu sendo feliz aí, era o sítio onde eu tinha que ir. Por mais que eles pensassem que eu também podia ser feliz noutro sítio qualquer, eles perceberam, a uma altura, eles perceberam mesmo que eu nunca seria plena e feliz como eu poderia ser se fosse para outro sítio qualquer. Os pais sempre apoiaram essa decisão, mas nunca tentaram fazer com que mudasse de ideias? Houve aquela fase em que foi a fase em que perceberam que eu teria de ir para a faculdade e que teria que escolher um curso e que eu disse que existia, que era aquilo que eu queria, que eles, não é propriamente que não soubessem que eu ia ser feliz, mas tentaram-me desencorajar, não forçosamente no estilo não vais fazer, mas como pais, a dar conselhos e a pensar comigo é que seria melhor. Sempre estiveram ao meu lado também e permitiram com que eu pensasse realmente que era a decisão a tomar. Não foi propriamente não vais fazer isso, vais fazer outra coisa qualquer, nunca me impuseram nada. Mas como pais quiseram-me mostrar outras coisas para eu estar segura de que aquilo que eu queria era mesmo aquilo que eu queria. E, portanto, tiveram essas conversas comigo, a tentar falar sobre outras opções, a dar-me
a querer chamar-me para a realidade da coisa, para perceber se na realidade da coisa eu ainda assim queria fazer aquilo. E perceberam que sim, e a partir daí sempre estiveram do meu lado, nunca estiveram contra mim. Agora, eles também, lá está, essa foi quase a função dos pais, dar a conhecer outras coisas, as contrariedades, que não é tudo muito bonito assim. E quando eles perceberam que a parte menos bonita não deixavam que eu quisesse aquilo, então perceberam, é mesmo isso que ela quer, pronto, estamos ao lado dela. E sempre me ajudaram e apoiaram em tudo, mesmo nas diferentes cidades por onde eu passei, sempre estiveram do meu lado e me encorajaram, mesmo às vezes não sabendo por dentro o quão bom era fazer uma coisa, o quão bom tinha sido eu ter entrado naquela escola. Eles percebiam que era uma coisa boa, mas não tinham, obviamente, a completa noção às vezes, das oportunidades que eu estava a ter, mas isso é normal, porque os meus pais não estavam, não é, por dentro da área, não conheceriam tão bem, mas fazem por mim e vão ver as minhas peças e as coisas, e interessam-se e estão do meu lado, sobretudo, que é o mais importante, mais do que às vezes saber das coisas que no fundo quem tem que saber sou eu, não é? Porque sou eu que tenho que tomar as minhas decisões. Estão do meu lado, não importa, confiam em mim e sabem que aquilo que eu estou a construir é para mim, em primeiro lugar, e que a função deles, ou pelo amor que eles têm por mim, o mais importante é estar ao meu lado e apoiarem-me. Ser uma rede de segurança, não é? De apoio emocional. O que é que eles disseram quando a viram a primeira vez a representar? O que é que eles viram? É assim, eles sempre me foram vendo desde que era miúda, a fazer umas coisas mais ou menos, digamos, sérias. Todas eram levadas com seriedade, mas imagina, umas coisas mais, digamos, profissionais, ou umas coisas em que eu teria eventualmente mais ou menos protagonismo, no que diz respeito ao espaço que eu tinha para criar numa determinada peça ou num bailado. Mas lembro-me que houve um espetáculo que eu fiz, ainda estava cá nas artes de palco, tinha 15 anos e que fui a protagonista de um dos espetáculos que fui aqui apresentar no Centro Cultural Vila Flor e fazia a protagonista e dançava, cantava e interpretava. Pronto, tinha uma personagem que também tinha um monólogo. Eu lembro-me que foi das primeiras vezes que os meus pais me viram numa peça basicamente quase sempre em cena, do princípio ao fim, ia ter tanto espaço, e lembro-me que a minha mãe ficou mesmo de me falar, de que tinha-me visto de uma outra forma, porque realmente tinha tido ali um espaço diferente e que tinha sabido tomar conta desse espaço de uma maneira que ecoava nas pessoas que tinham visto o espetáculo, uma maneira, claro que pronto, o público é muito grande, no sentido que pronto, não é uma pessoa nem duas e as pessoas têm reações diferentes, apesar de ser um público, são espectadores, mas que tinha havido uma reação favorável. Como é viver em Lisboa? Eu agora sinto mesmo que Lisboa é mais a minha casa. Isto porquê? Porque tenho lá mesmo a minha casa, não é? Agora onde eu vivo e tenho trabalhado com pessoas lá em Lisboa e feito amizades e encontros artísticos que são muito profícuos, muito enriquecedores e que me despletam a mim muitas coisas. E é mesmo importante para mim esta coisa de ir ver um espetáculo, de repente estar a ver uma exposição. Claro que Lisboa é muito diferente de outras cidades europeias. Mesmo assim, Lisboa é a nossa maior cidade, é a capital e a cidade com maior expressão artística, apesar de tudo. Apesar do Porto também ter um movimento muito interessante, Lisboa é onde acontecem a maioria das coisas. Há mais companhias, há mais galerias, há mais até cinemas, há mais oportunidade de contactares com essa coisa do desconhecido e mais criadores com quem te cruzares, mais pessoas também vindas de outros lugares. E para mim é mesmo importante haver essa troca, sobretudo nesta fase da minha vida, não é? Em que eu quero absorver o máximo de coisas e ser capaz de ter esta mobilidade. De repente fiz uma peça em Lisboa, um mês depois estou a estrear uma peça em Guimarães, ou seja, de repente vou a Paris ver um espetáculo ou fazer um contacto interessante ou
pronto, ter esta mobilidade para mim é fundamental, não estancares num sítio, não ficares preso a um lugar. Claro que é mesmo importante também teres uma noção de um espaço de conforto, de um sítio onde tu possas pausar e criar, e não ser só para aqui, para ali, para aqui, para ali, isso ser possível, mas também com a noção de teres um sítio teu onde podes refletir, desenvolver-te, onde tens também espaços criativos que te permitam fazer. E eu sinto agora que Lisboa tem sido esse espaço, tem sido um lugar onde eu tenho tido mais expressão, mais voz, talvez por também ter sido um sítio desconhecido à partida, em primeiro lugar, não tinha tanto aquela rede de segurança e então tinha mesmo que criar, tinha que descobrir tinha que arranjar o espaço, tinha que não era propriamente forçar, porque era um movimento que eu queria muito fazer, mas encontrar o espaço para... Ou seja, não dava para ver escapatória, fugir. Era aquilo que tinha mesmo que encontrar o meu espaço. E acabou por se tornar, pronto, um sítio onde me sinto mesmo à vontade, cada vez mais. E como é que foi o primeiro impacto quando lá chegou, visto que a cidade é diferente da nossa? Sim, da primeira vez que eu fui para lá, quando fui estudar, tive muita confusão, em geral mais despersonalizado, no sentido em que eu sentia que o contacto pessoal nem sempre era tão intenso ou tão genuíno, mas isso foi uma primeira impressão. Também eu cheguei lá um bocado de paraquedas, no terceiro ano da escola, era muita informação, era muita confusão, era uma cidade nova, muita coisa a acontecer, então sentia-me mais perdida nesse sentido do contacto até pessoal, fazer quase aquela coisa do formar raízes, ou pronto, e eu lá, como também estava a trabalhar ao mesmo tempo no teatro, tornou-se, claro que fiz ligações com as pessoas com quem eu estava a trabalhar e na escola também, mas tudo era mais varrido, no sentido de às vezes as coisas não me pausavam tanto. Também tinha a ver com a minha atitude e o sítio onde eu estava naquele momento da minha vida. Quando eu regressei, depois de ter estado em Paris e vivido no Porto, cheguei lá e senti, talvez porque eu também estivesse diferente, não é? Eu acho que também nunca mudei assim muito em termos de aquelas mudanças drásticas de atitude ou coisa assim, ou de mudar. Eu sempre fui mais ou menos, acho que eu sempre fui eu, não é? Claro, mas sei lá, nunca senti que, sei lá, aquelas pessoas que te conhecem e dizem ai, tu mudaste completamente, és outra pessoa. Isso nunca me aconteceu. Acho que guardo uma coisa muito, sei lá, muito minha, que eu tenho desde que sou mesmo criança. Mas passas por fases diferentes e nesta fase eu já tinha feito algum trabalho artístico, profissional, enquanto atriz, sobretudo, e tinha vindo de Paris, que também era outra parafernália, e estava a chegar a Lisboa, tinha um tempo de adaptação, digamos, e nesse tempo eu pude começar a criar um objeto meu, um projeto meu, e tive outra calma. Claro que o começo, apesar de eu até estar em casa de amigos, ainda sentia muito aquela coisa da despersonalização da cidade, por vezes. Também estava a viver numa zona que tinha muitos turistas e aquela confusão diária de rostos novos e confusão e vida turística que é diferente da vida das pessoas que estão a trabalhar e a viver numa cidade, me fez alguma confusão, não me estava a sentir propriamente enraizada. Mas depois também, entretanto, comecei a trabalhar, comecei a conhecer mais pessoas e aí senti-me a sentir mais que a cidade, que eu pertencia mais à cidade onde eu estava, neste caso Lisboa. Onde se sente mais à vontade a representar? Na televisão ou no teatro? No teatro, sem dúvida, na televisão. Na televisão, as únicas experiências que eu fiz algumas séries, mas essas séries, digamos, estão mais aproximadas do cinema do que do ritmo televisivo, digamos. E, entretanto, também fiz uma vez uma participação numa novela, mas foi um dia com o Adriano Luz, assim, fiz a protagonista de uma novela em Nova. E essa experiência até foi feliz. Entretanto, há pouco tempo tive um convite mais específico para fazer uma novela e tive contacto com uma outra realidade, neste caso mais internamente, desde os guiões, a equipa,
pronto, diferente. E às vezes as coisas não são tão claras como eu pensei que seriam, neste caso e lá está, por não estar habituada, por não fazer projetos na televisão, neste caso novelas assim, com regularidade, nem sequer fiz, não é? Se fiz aquela participação, mas não é nada expressiva, no sentido que não significa que eu fiz novelas, não é? Não fiz uma novela, mas agora quando se proporcionou essa oportunidade, eu dei-me conta de que aquele não era de todo o meu lugar. Nesta fase, neste momento, talvez pode ser que um dia, em algum projeto específico, com talvez uma outra personagem, um grupo de atores específico, com um realizador, a coisa não aconteça. Agora, eu sei que eu estava a ir contra, digamos, os meus princípios e aquilo que eu queria fazer e eu não estava a sentir nada de todo instigada a fazer aquele projeto. Então acabei por decidir não o fazer, por várias questões, incluindo essa da própria personagem, do contexto, das gravações, disso implicar que talvez eu não pudesse fazer outros projetos artísticos, neste caso em teatro, que eu queria fazer e que já estavam em curso. Portanto, optei por não fazer e pronto, eu vou sempre privilegiar, ou vou tentar que assim seja, os projetos realmente que eu quero mesmo fazer e, portanto, tornou-se o caso que não era uma coisa que eu quisesse. Aliás, eu estava a sentir uma distanciação e uma quase recusa àquele projeto porque não estava a puxar por mim, não estava a ser aquilo que eu queria fazer, não queria fazer aquilo, naquelas condições, naquele contexto, pronto. E decidi não fazer e estou mesmo segura daquilo que eu decidi, porque se calhar outra pessoa qualquer preferiria fazer televisão, não é de todo o meu caso. Assim, enquanto intérprete, aquilo que me atira mais, que eu quero mais fazer é teatro e cinema. São formatos que eu já experimentei, nos quais eu me sinto livre e sinto que eu quero fazer. Isso também tem muito a ver por ser um projeto artístico, não é? Porque a telenovela não é um projeto artístico, é um projeto de entretenimento a larga escala, não é? Chega a muitas pessoas, mas não é um projeto artístico e por isso é que eu não estava a sentir tão frustrada, não estava a perceber como é que eu ia pegar naquilo, porque não era aquilo que eu quero fazer. Sim. Já alguma vez saiu de algum casting desiludida? Há castings em que eu sinto que não tive sequer a oportunidade. Eu também não faço castings tipo todos os dias, não é? E muitas vezes em Portugal, na realidade, os castings não são tão... não é uma realidade... Não é uma coisa que aconteça todos os dias ou seja, sei lá, se calhar noutros países e noutras cidades em que haja grande produção artística e, sei lá, imagina Los Angeles, que eles têm uma produção cinematográfica gigante, pedem aos atores para fazer... Os atores têm mais este quase ginásio de casting, não é? Cá em Portugal não há muito isso, apesar de tudo, este ano até tive alguns castings. Claro que, pronto, é isso, há uns que tu sentes que foste mais justa e mais... E até te surpreendeste, que já me aconteceu a fazer alguns castings que eu saí mesmo uau, o que aconteceu aqui? Foi mesmo especial, consegui estar num sítio mesmo liberto e surpreendente. E outros em que eu sentia isto, mas também aquela coisa de que tu, ao fazeres um casting, também estás a fazer um casting à outra pessoa que está do outro lado, ou seja, também estás a perceber se queres ou não trabalhar com aquela pessoa pela forma como ela também gera o casting e como fala contigo e tudo. Também já me aconteceu ter um outro casting que até foi mais uma conversa e eu perceber, bem, não estou a gostar desta forma de abordagem e deste sobrancerismo, deste snobismo, isto não é aquilo que eu quero, estás a ver? Mesmo que não fique, e tu já estás com um bocado de pé atrás. Ou já aconteceu também fazer um casting mesmo com uma personagem e tudo, e pensava, bem, isto não foi tão... Mas às vezes também não... É normal, tu estás a aprender e às vezes vais mais ao encontro da ideia que um realizador, um ensinador tem da personagem. Em outras alturas, tu estás a apostar para um sítio que é diferente, não quer dizer que não seja justo e válido. Agora, não é aquilo que ele queria. Mas não é nada, acho que ser fatalista é mesmo mau, porque senão estamos sempre
Se a cada casting ficássemos revoltadíssimos porque correu mal, então era mesmo desesperante. Senão estamos aí contra nós próprios, também temos que ter alguma ligeireza e alguma compreensão, porque nós somos seres humanos, não é? O nosso corpo, é a nossa disponibilidade. Mesmo em termos de espetáculo é a mesma coisa, há espetáculos que vão ser mais, parece que estás mais presente, mais alive, não é? Vivant, já agora em francês, vivant. E outros espetáculos em que se calhar estás mais, não estás tão, digamos, focada ou alerta, não é? Isso tem a ver com, tu és o ser humano, é isso. Por isso é que há espetáculos que são extraordinários e de repente todo o grupo está numa simbiose, numa harmonia inacreditável, e espetáculos em que se calhar o grupo não está tão aí, ou tu própria também não estás muito ajustada. Não quer dizer que o trabalho passe a ser horrível, quer dizer só que a sensação às vezes por dentro é outra e isso faz com que a apreensão do espetáculo também seja diferente, mas isso é a parte frágil e bonita da profissão. Cá em Portugal, quais foram as principais dificuldades até conseguir uma oportunidade? Que eu tive alguma sorte, digamos, porque eu quando vim de férias de Paris, estive lá a estudar até julho e depois vim no verão e o que se passou foi que houve um encenador, que é o Nuno Cardoso, que me chamou para fazer uma audição e eu fiz a audição e ele disse, pronto, vamos começar então a trabalhar juntos. E para mim foi maravilhoso, porque era um encenador que eu sempre admirei e dos encenadores portugueses com quem eu mais queria trabalhar. E de repente estava ali a surgir uma oportunidade e por isso também me fui deixando de ficar, no sentido em que fui tendo trabalho e então pronto, começou a ser uma coisa atrás da outra e foi correndo bem. Como é que foi o dia da sua estreia? Da estreia como atriz? Eu nunca senti assim muito essa coisa de a estreia como atriz, porque eu como fui sempre fazendo espetáculos e eu os encarava com a seriedade em todos, independentemente de quais fossem, eu nunca senti agora uma mudança, agora eu sou uma atriz profissional, tenho que... Não, lembro quando fiz a peça do Nuno Cardoso, o Misantropo, apesar de já ter feito outras coisas profissionalmente, mas pronto, depois da escola, digamos, foi a primeira peça e lembro-me de pensar, bem, agora isto não é realmente a escola, mais já não tenho essa desculpa, agora sou apontável como qualquer outra pessoa, não estou a aprender, apesar de um ator estar sempre a aprender, mas tens aquela coisa quase de distinguir os estudantes, os atores profissionais, mesmo inconscientemente, não é? Se cá desculpas mais umas coisas às pessoas que estão a estudar, mesmo se estiveres a estudar a vida inteira, mas pronto. Mas um ator também não se define que agora é ator profissional porque saiu da escola. Também não sei se é aí, mas eu acho que também tem muito a ver com quantos mais projetos e experiências tens, mais vais ganhando bagagem e mais te vais conhecendo a ti próprio e por isso tens outra estaleca, outro estofo, outra resistência, outra resiliência, outra... É isso, outra bagagem. Antes de entrar em palco, tem algum ritual? Não, o ritual que tenho sempre é um aquecimento. Para mim é fundamental haver um aquecimento do ator, uma disponibilização. Para mim é importante isso, mas não tem nenhum código secreto ou alguma mania particular, assim, não. Mas essa disponibilização é essencial para mim. E projetos para o futuro? Projetos para o futuro, então, vou estrear uma peça com o João Pedro Vaz. A seguir, à partida, também terei outro projeto com o João Pedro. Também, entretanto, vai estrear eventualmente uma série que eu fiz que se chama As Três Mulheres, do Fernando Vendrell. Também tive uma participação nessa série. Também tive uma pequena participação numa série A Sara, do Marco Martins, que também vai estrear em breve, à partida, também na RTP, estas duas na RTP. E vou ter um projeto com a Sara Carinhas, que tenho uma residência agora em julho e depois retomamos em outubro, eventualmente. Portanto, tem assim um ano mais ou menos, porque a estreia deverá ser em janeiro de 2019, portanto tem assim as coisas mais ou menos em João Pedro, estrearão as séries, a Sara Carinhas a seguir, portanto está assim composto, digamos. E o que é que a Carolina ambiciona? Ter o meu espaço criativo cada vez mais exacerbado e cada vez mais provocativo e lá fora, no sentido de criar
projetos artísticos e zonas de ambiguidade e de desconforto e de desconhecido para os outros através de objetos provocatórios. Ou seja, ter mesmo espaço e não medo e a oportunidade contexto em que eu possa levantar objetos, eu enquanto artista, e continuar a trabalhar enquanto intérprete nos meus próprios objetos, mas também com outros criadores a nível nacional e internacional, pessoas com quem eu sinta que possa despoltar e que possam despoltar em mim respostas inéditas e ir mais longe a partir de mim, mas chegar às outras pessoas através dessa zona de desconhecido que os outros têm e que fazem com que eu possa dar umas respostas, lá está, inéditas, que também não só me surpreendam a mim, mas surpreendam o público. E portanto, e sobretudo trabalhar em teatro e cinema, mas também, lá está, não fechar as coisas e deixar as coisas em aberto e poder fazer projetos, mesmo os meus projetos, nessa fronteira entre as artes performativas, as artes visuais, qualquer arte, no fundo, em que possa também, pronto, escrever, pensar as minhas coisas e é isso. E viajar e trabalhar com pessoas diferentes, em teatro, cinema, dança, música, artes plásticas, artes performativas, ter essa abertura e ser possível e efetuado, trabalhar, porque tenho mesmo vontade de trabalhar com universos diferentes e expandir-me com isso para também eu mesma, quando vá parir os meus projetos, possa provocar cada vez mais as pessoas. Carolina, muito obrigado. Obrigada, Leonel. E como se diz no teatro, muita. E aquela palavra essa. que eu não posso dizer. Podes dizer em francês, soa bem. Merde. Merde é bom. Muito sucesso. Obrigada. Obrigado a si que esteve a acompanhar mais uma rubrica de Rostos Guimarães. Continuo desse lado. Até ao próximo episódio.